Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, seja bem-vindo ao canal Assim Diz a Palavra. Eu me chamo Luiz e hoje nós vamos montar um esboço de pregação baseado no texto de Mateus 6, versículo 33, aonde nós vamos tratar sobre buscar o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva, não esqueça de deixar o gostei caso você tenha gostado deste vídeo e compartilhe com aquele amigo que está iniciando como pregador da palavra de Deus, para que ele possa ter uma base de como montar os seus esboços de pregação. Apenas um aviso importante, todos os vídeos do canal, ele, por mais que não está escrito no título, esboço de pregação, até mesmo os estudos bíblicos e os vídeos diários, eles estão no mesmo formato que um esboço de pregação. Então você pode acompanhar este vídeo e também aprender a como montar os seus próprios estudos bíblicos e as estruturas de esboço de pregação, que basicamente é a mesma. Mas vamos lá, sem enrolação. O texto base se encontra em Mateus, capítulo 6, versículo 33, que nos diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, de uma forma geral, nesse texto base, nós podemos entender que, primeiro, nós temos um dever, que é buscar, temos um privilégio, uma promessa, que é ter as demais coisas acrescentadas na nossa vida, que é um privilégio. É uma bênção de Deus sobre a nossa vida. Então, esse esboço de pregação, ele vai tratar sobre a nossa responsabilidade, também com o nosso privilégio de quando nós começamos a buscar a Deus, o reino de Deus, como prioridade na nossa vida. Na introdução, nós podemos dizer dois pontos importantes. Primeiro, Deus requer a nossa prioridade em todas as áreas da nossa vida, não apenas naquelas que nós queremos oferecer a Ele. E o segundo ponto da introdução é que todas as coisas do mundo devem ficar em segundo plano em nossa vida. Se o reino ele tem a prioridade, todas as demais coisas são segundo plano na nossa vida, e é isso que nós vamos aprender neste esboço de pregação. Primeira lição: buscar o reino de Deus é sinal que nós devemos ter prioridade na busca. E algo que muitas vezes nós não falamos é que buscar, ele é uma escolha. Nós escolhemos ou não buscar o reino dos céus. Nós escolhemos ou não colocar o reino dos céus como uma prioridade na nossa vida. E essa escolha, essa prioridade, essa busca, ela está relacionada com o nosso desejo, com a nossa paixão pela presença de Deus. Quanto mais nós amamos a Deus, quanto mais amamos a sua presença, quanto mais queremos aprender da sua palavra, mais então nós começamos a priorizar o reino dos céus e a sua justiça. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses, capítulo 3, versículo 7 ao versículo 8. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. Então Paulo ele fala que por mais que ele tinha títulos, por mais que ele tinha conquistas, por mais que ele era reconhecido nos seus dias antes de se converter ao Senhor Jesus Cristo, ele fala que todas as coisas da vida perderam um brilho diante do conhecimento da glória do Senhor Jesus Cristo. Então isso nos ensina que nenhuma conquista, nenhum status e nenhum cargo, seja dentro ou fora da igreja, pode se comparar com ter como prioridade o reino de Deus e a sua justiça, aonde nós começamos a nos deleitar na presença de Jesus, aonde nada pode ser comparado a ele. Vamos lá. Segunda lição: Deus deseja toda a nossa vida e não apenas o nosso serviço. Sabe qual que é o nosso engano muitas vezes aqui? É que nós oferecemos o nosso serviço dentro da igreja, nos cargos ministeriais, pensando que isso é buscar o reino de Deus e a sua justiça acima de todas as coisas. Isso com certeza faz parte dessa busca, mas principalmente Deus deseja a nossa
comunhão com Ele. Então, os nossos serviços não impressionam ao Senhor. Os nossos dons, os nossos talentos não impressionam a Jesus Cristo. Por isso que muitos vão dizer que profetizaram, expulsaram os demônios, curaram enfermos, mas quando chegar diante de Jesus, Jesus vai falar que não conheceu, porque tinha serviço, mas não tinha relacionamento. Então, essa segunda lição trata sobre isso, que Deus, ele deseja ter toda a nossa vida e não apenas o nosso serviço. Isso significa que toda a nossa atenção em todas as áreas da nossa vida precisa ser voltada para Jesus, precisa ser voltada para o reino dos céus, precisa ser voltada para servir e fazer a vontade do Senhor, seja na nossa vida devocional, orando, lendo a Bíblia, jejuando, servindo, como no nosso evangelismo, seja na nossa família, na escola, no nosso trabalho, mas também nas missões. Infelizmente, muitas igrejas não têm se envolvido tanto em missões. Eu tenho o privilégio de participar de uma igreja na qual é muito envolvida em missões, a Assembleia de Deus Missões, do campo de Santo Anastácio, interior de São Paulo, onde eu sou diretor de missões e, pela graça e misericórdia de Deus, nós temos parcerias com 2 grandes secretarias de missões e cuidamos de mais de 10 missionários, fora as outras parcerias, que no total, contando as parcerias, dá mais de 120 missionários. Então, priorizar o reino dos céus também significa nos envolver com missões, orando, ofertando e também nos tornando missionários. Tá? Então é muito importante nós entendermos que o reino dos céus, ele merece toda a atenção, toda a nossa força, toda a nossa dedicação. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos amar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso esforço, de todo o nosso entendimento, porque assim nós estaremos colocando o nosso amor que nós sentimos pelo Senhor Jesus acima de todas as coisas. Terceira e última lição: a vontade de Deus é mais importante do que a nossa vontade pessoal. Aqui estamos falando de renúncias. Priorizar o reino dos céus é renunciar às nossas próprias vontades, para que a vontade de Deus possa se cumprir na nossa vida. Por isso, o próprio Senhor Jesus nos ensina que a vontade de Deus precisa ser feita na terra, como ela já é feita no céu. E quando nós passamos a fazer isso, nós entendemos então que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, e que nós não conseguimos enxergar o futuro, mas que quando nós priorizamos o reino de Deus, a nossa eternidade, o nosso futuro está bem seguro nas mãos de Deus. Então, para concluir, nós podemos compreender que buscar o reino de Deus como prioridade é sinal que nós desejamos viver os planos de Deus na nossa vida. Se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, se nós amamos a presença de Deus, então nós vamos priorizar o seu reino, a sua justiça, e o relacionamento com o Senhor não vai ser encontro ocasional, mas vai ser algo contínuo, íntimo e constante. Eu espero ter te ajudado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo e até o próximo vídeo, assim Deus nos permitindo. Um forte abraço e até mais.